Bom, vou começar me descrevendo. Então, sou um homem, estou de calça azul, um blazer marfim, usando óculos, cabelos castanhos claros. Por favor, se apresente, Gil. Eu sou a Gil, sou uma mulher branca, cabelo castanho, na altura, um pouco abaixo da altura do ombro. Eu tenho incríveis 1,61 m. O meio é muito importante na minha conta, faz a diferença. Estou vestindo um vestido preto, com uma camisa preta também em cima. É isso. Oi, eu sou Luiz Pontara, tenho 40 anos, tenho estatura média, estou usando um blazer azul, não sei dessas cores de marfim, essas questões, para mim é cinza. O sapato preto que eu comprei também aqui, especialmente para o evento, senão eu tinha vindo de pijama, né, antes, mas uma camisa estampada aqui azul com roxo. Uso barba, óculos e cabelos castanhos. Muito bom, obrigado pela presença de vocês. E, pessoal, esse painel vai ser muito interessante, que a gente tem várias nuances e contrastes entre as operações dessas duas empresas. Então, você tem aqui a RD Station, parte hoje do grupo TOTVS, uma empresa de tecnologia, uma operação bem de escritório, digamos assim. Do outro lado, a gente tem a Sanepar, a empresa de saneamento básico do estado do Paraná, uma empresa de economia mista, capital aberto na Bolsa, porém com controle do Estado e com uma operação predominantemente de campo, né? Então, isso já traz aqui várias questões que a gente, quando vai sair ali do discurso para implementar um programa de saúde mental, precisam ser observados, né? Então, se atentem aqui na riqueza das informações que essas duas pessoas vão trazer. E, para começar, vou começar com uma pergunta aberta para vocês dois, né? O que vocês entendem como os maiores desafios para a gente sair do teórico, da fala, para efetivamente implementar ações que tenham impacto, ou programas de saúde mental que tenham um impacto percebido, né, pelos colaboradores? Gil, por favor. Eu acho que o primeiro passo é as empresas... E aqui eu vou começar mudando o discurso, não são as empresas, né? A empresa é um logo, é uma placa. Os empregadores, as lideranças, elas precisam entender que os recursos mais valiosos e escassos, eles são humanos. E é quem faz o negócio acontecer. Então, eu acho que as empresas que têm lideranças centradas nas pessoas são as empresas que entendem que trabalhar a questão de saúde mental é inegociável. Quando você não tem o ser humano no centro e, portanto, entende que o negócio acontece apesar de tudo e no meio de um caos, eu acho que isso não é bem estabelecido. Então, toda vez que eu estou interagindo, eu estou trabalhando com saúde mental já e bem-estar, produtividade sustentável há bastante tempo, toda vez que eu estou interagindo com algum colega de área, seja RH, medicina do trabalho, a primeira sensação que eu tenho de barreira, e quando isso não acontece, é quando as pessoas dizem: mas as lideranças não ligam muito para isso. A gente está focado no resultado. Como se ignorasse que quem gera resultado são as pessoas, né? E aí, quando as pessoas adoecem, você tem afastamentos, e os resultados eles são uma consequência que acaba sendo interrompida. Então, eu considero que esse é o ponto central para começar a abordar o assunto e aí criar toda uma estratégia de bem-estar e saúde ocupacional que a gente vai explorando daqui a pouco. Perfeito. No nosso caso, só explicando um pouquinho, então a gente é da Companhia de Saneamento do Paraná, né, temos 6.000 empregados, estamos em 345 municípios, né, no estado, e nós tivemos a grata felicidade, quando a gente buscou a Vitude, né, de descobrir que a Tatiana foi nossa estagiária, né, no início dos anos 2000, em Londrina, quando ela fazia engenharia. E, então, isso gerou uma conexão muito forte, né, entre a Vitude e a Sanepar. Mas, Gi, você disse tudo, assim, a liderança é o ponto-chave, né, para a gente conseguir promover, né, a saúde mental, fazer ações preventivas também. Então, o que a gente tem trabalhado agora nesse início, né, com a nossa abordagem, o nosso programa de saúde mental na Sanepar iniciou aí em agosto do ano passado, mas a grande chave que a gente vê agora é a capacitação das lideranças, né, e tirar esse peso da operação, né, que a gente tem,
A gente tem muita gente ali no chão de fábrica, né? 80% do nosso público é masculino. Então, a liderança é o papel fundamental. Então, a capacitação e internalização do tema é muito importante. Eu lembro que a gente teve uma reunião na alta direção para falar sobre o tema e um coordenador chegou. E esse telepsicólogo que vocês lançaram aí, o que é esse negócio aí, né? Então, assim, você vê que o tema ele não está ainda familiarizado. Então, a gente precisa, capacitando eles, depois eu vou falar um pouquinho dos embaixadores também, mas é onde a gente consegue ter esse alcance e profundidade na companhia. A liderança, ora é promotora, ora é detratora, né? Cabe Exato. a vocês, figuras de RH, desenvolvê-los, porque uma vez comprados com o tema, aí sim a coisa funciona e vai longe, né? Porque não tem como fazer tudo sozinho de maneira centralizada. Obviamente, isso é bem legal. E aí, Gil, é interessante que no caso da RD, é um programa de muito tempo, né? Começou lá em 2019, antes da pandemia. Então, assim, tem uma questão de consistência que é muito importante. É até interessante porque na época da pandemia a Vitude ela teve um crescimento considerável com vários novos clientes, mas à medida que a gente foi voltando para a normalidade, muitos desses clientes que contrataram durante a pandemia foram se indo. Assim, a cada nova dose de vacina que assim trazia ali alguma sensação de retorno à normalidade, as empresas iam cortando. E vocês desde antes da pandemia até agora, então já são aí 6 anos, pelo menos, com um programa com uma belíssima consistência. Eu queria que falasse um pouco mais sobre esse trabalho, como que começou lá atrás e como que ele foi evoluindo até o formato como ele funciona hoje. Legal. Então, a gente tem um programa chamado Wise and Well. Ele nasceu... Você falou 2019, eu estou com 2017 na cabeça. Pode ser. Mas é isso. Ele tem um tempinho de estrada aí. O programa nasce, eu acho que da essência cultural dos fundadores da RD, né? Para quem não conhece, a RD é uma empresa de Florianópolis, RD Station Marketing, recém-adquirida aí pela TOTS, como o Everton comentou. E a RD tem, na sua essência, educar o mercado, né? O segmento de automação de marketing ele é criado pela própria nascença da RD. A nossa existência, ela cria, então, esse segmento de mercado. E o Eric, que era o fundador, ele sempre compreendeu que uma startup, por si só, vai ter uma operação desafiadora. Você não tem ainda todos os recursos, todo o investimento, então, tudo que você precisa é gente disposta a trabalhar, mas o ambiente ele precisa estar propício para isso. Você não vai ter a estrutura de uma multinacional, todos os recursos financeiros, né, até muitas vezes a equipe correta. Então, o Wise and Well, ele nasce em 2017, 2019, estou confusa, confesso, mas algo por aí, com a intenção genuína de manter as pessoas trabalhando num ambiente seguro, psicologicamente falando, e garantindo que essas pessoas se sintam saudáveis. A preocupação naquela época era simplesmente ter acesso a dados que confirmassem que o trabalho era algo prazeroso de se fazer, e o sucesso do programa ele se deu com a evolução dos dados. Então, acho que tem até uma parte da tua pergunta, da primeira, que a gente consegue manter esse programa vivo e voltando para o negócio, porque ano a ano a gente entende quais são os dados relevantes para a gente trabalhar em cima. A necessidade humana ela vem mudando muito, desde antes da pandemia, com a pandemia, mais recentemente com as mudanças de formas de trabalho, futuro de trabalho, introdução de tecnologia. Na nossa realidade, uma empresa que foi adquirida, então você passa por uma transição cultural, a gente também adquire. Então, olha, ora a gente a gente tem que atuar como fui comprado, ora você atua como sou comprador também. Então, entre adquirido e adquirente é um lugar desconfortável para a gente estar. E o sucesso do programa ele está em ter essa pauta na agenda prioritária do negócio. Então, hoje, entre os nossos indicadores de negócio, segurança psicológica é um dos prioritários para a gente. A gente acompanha também percepção de workload. A gente identificou mais recentemente que a sensação de sobrecarga ela é o que pode levar a alguns danos, né, à saúde, seja ela física ou emocional. Então, a gente mensalmente acompanha esses dados, seja através de pesquisas,
trimestralmente na pesquisa de Employee Survey, né? Então, ali, através do INPS, a gente aprofunda em dados de bem-estar e a gente acompanha também afastamentos. Então, quando a gente triangula todos esses dados, a gente consegue perceber qual é o índice de bem-estar na organização, se no quadro geral está tudo bem, numa diretoria específica tem algum risco, a gente atua especificamente nessa diretoria. Então, temos programas que são corporativos, o Eisenwell ele é corporativo, mas a gente também atua na granularidade ali de cada diretoria. E, para concluir, acho que um dos... Não diria que é segredo, senão eu não compartilharia aqui, mas essa é uma agenda onde a gente, todo ano, mostra o retorno na percepção do colaborador, mas também no impacto dos negócios. Então, com os estudos que a gente faz e com os dados levantados, como sinistralidade, número de afastamentos. Ano passado, apesar dos números no Brasil estarem evoluindo em afastamento, na RD, em 2024, a gente diminuiu. Então, a gente seguiu na contramão aí do que está acontecendo no mercado e, sem dúvidas, isso é consequência. E aqui, acho que tem um elemento fundamental. Para quem não sabe, a primeira RD e Vitude andam lado a lado, né? Fomos o primeiro cliente da Vitude, então muito dessa parceria ela se dá, a gente também aprendendo com a Vitude sobre como abordar, a Tati sempre trazendo ótimos insights para nós, e a gente fez uma mudança bem significativa. Embora eu, enquanto profissional de RH e saúde, entenda o valor da psicoterapia, a gente sabe que ainda na sociedade pode ser visto como algo supérfluo, algo que nem sempre é acessível, e a gente teve até ano retrasado, era um benefício com coparticipação, e a gente percebeu que as pessoas não estavam priorizando isso. Então, tem um ano que a gente reposicionou o programa e hoje todo colaborador tem direito a 2 sessões gratuitas, seus dependentes também num valor muito mais acessível. E isso mudou a forma como as pessoas estão encarando e disponibilizando tempo para fazer terapia, se observarem e trabalharem seus traumas e oportunidades para ambiente organizacional. Bom, então, a gente pode resumir que a longevidade do programa se dá muito monitoramento a esses dados que vocês estão acompanhando e agindo de maneira ativa quando tem ali algum foco em algum lugar ali que demanda atenção. Exato, porque se a gente nem, assim, parece poliano, que eu vou dizer, a gente nem é questionado sobre o programa. Tá? Ele está no DNA, de fato. Assim, eu estou há 2 anos na RD, entrei com sangue nos olhos para reposicionar, eu achava um absurdo ser coparticipação, eu queria, de qualquer forma, que fosse um benefício acessível para todos. E, quando eu comecei a brigar por isso com o meu time, não houve resistência. A única coisa que pediram foi comprove que isso é necessário, e a gente mostrou, então, consequências de afastamento, como que a gente precisava ajudar as pessoas a permanecerem ativas e saudáveis, e isso aconteceu. A gente, então, aumentou o investimento em anos onde não se aumenta investimento, né, em bem-estar. Então, os dados eles nos levam a confirmar que isso não é um achismo, né? A Ana acabou de falar, o achismo acabou. Não funciona, a gente sempre usa os dados para fortalecer o nosso posicionamento e defender o nosso programa. Muito legal. E cabe citar também que a Vitude é cliente da RD também desde lá 2016, 2017. Então, uma parceria aqui de via dupla. Exatamente. E, Pontara, aqui também é interessante a gente observar uma nuance bacana aqui. Aqui a gente está falando de vários anos de programa, aqui a gente está falando de alguns meses de programa, né? E queria que você contasse, Pontara, como é que se deu esse movimento, que no caso de vocês já foi direto, né, ali com pessoas ou figuras-chave que vão estar distribuídas nas 300 e poucas cidades que você citou e que vão ajudar, inclusive, a sustentar e dar corpo para esse programa para que ele dure tanto tempo quanto o da RD, não é mesmo? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais, e aí acho que você vai citar do OASIS, que é a metodologia da Vitude, para a formação de embaixadores e socorristas em saúde mental, que funcionam ali como braços, né, das áreas de saúde e RH, sobretudo em operações que são bem distribuídas. Por favor. De novo, a capacitação ela é muito importante, né? Eu mesmo participei da primeira turma, e de líderes, e agora nós estamos trabalhando com nossos embaixadores, e como a Gil falou, a gente realmente é interessante você levar isso para dentro da empresa, porque de início não tem uma resistência, né? A gente não teve essa resistência, porque ele é um tema que afeta todos, né, estão tendo isso em algum grau, ou na família, né?
tendo essa questão. Então, a gente, já com a nossa contratação, a gente já fez, digamos, o pacote completo e formando nossos embaixadores, que a gente na nossa empresa temos 7 assistentes sociais, 7 guerreiras, que por muitos anos, né, para dar conta de 6 mil empregados, acabam, né, pesando demais para elas e sendo de forma desestruturada. Então, a gente, formando os nossos embaixadores e socorristas pela metodologia Oasis, a gente tem capilaridade no nosso estado. A gente consegue colocar parceiros para atuar junto com a RH no estado todo, né, e dividido em cidades pequenas, em regiões mais remotas. Então, essa é eu acho que um grande ponto também que a gente consegue avançar. E é isso. E como é que tem sido, é bem recente, né, essa formação, né, então, efetivamente, não dá para olhar ainda, observar todos os resultados, né, esperados, mas como é que foi, num primeiro momento, a partir dessas pessoas que foram formadas, né, e que vão ter essa corresponsabilidade, né, junto com a área de people, como é que foi para elas, né, como é que foi a recepção delas de se sentir ali parte, né, desse movimento que a Sanepar está promovendo agora? Muitos têm muito interesse pelo tema, né? Então é fácil você trazer os colaboradores que têm o desejo de também ajudarem, né, os outros da sua equipe, né? Então a gente, com essa metodologia, e a gente vê que precisa também, não é só, a gente fez uma capacitação de 8 horas, mas é um tema que tem que ser constante, né? Trabalhado com a nossa comunicação junto e também com reciclagens, né? Então, a gente tem recebido de forma muito positiva, mas é interessante como você vê, o simples fato de a gente indicar algumas pessoas que a gente sabe que é chave para a companhia, para atuar como embaixador, tem gente que já sofreu com essa questão. Você vê pessoas chorando por apenas serem indicadas para serem embaixadores, que não estão passando por um momento bom, né? Então, atua também como autorreflexão, e eu acho que para as lideranças também, para criar um ambiente de segurança psicológica e de escuta ativa, também a gente percebe que eles precisam saber ouvir, e é mais do que não fazer, né? A gente atua na promoção, na prevenção e não intervenção. Eu acho que isso tira um peso das pessoas de saber escutar, acolher, encaminhar. Eu acho que um grande aprendizado que a gente tem é isso, né? De acolher as situações e poder encaminhar e não intervir, porque às vezes em muitas situações a gente procura intervir como líder ou o próprio embaixador, se ele não, né, que não tem aquele conhecimento, mas acaba colocando os pés pelas mãos aí e às vezes agravando uma situação, né? O Lucas, nos nossos treinamentos, ele deu muitos exemplos disso, de gestores e de embaixadores que tentaram, não embaixadores não, né, mas próprios empregados, colegas de trabalho, que procuraram intervir naquele afã de ajudar, né, mas agrava alguma situação. Então, a gente está trazendo de forma com técnica, né, com saber comunicar, com colocar sentimento, uma questão bem legal, assim, que a gente aprendeu no curso para as lideranças também, é colocar o sentimento na comunicação, não só o problema e o pedido para a solução, né, mas colocar o sentimento, a necessidade, acho que foi um grande aprendizado também. Bacana, bacana. E Gil, você comentou ali de que quando você entrou na RD, você teve ali já essa missão de comprar a questão de, poxa, esse subsídio aqui da psicoterapia ele não pode ser parcial, ele tem que ser integral. Isso, obviamente, aumenta a adesão e, no longo prazo, você tem ali melhorias clínicas também. Mas eu queria que você contasse um pouco mais de outros momentos, digamos assim, do programa e até como ele é composto, porque, além da Vitude, a gente sabe que tem várias outras iniciativas por parte da própria RD, para o pessoal tangibilizar um pouco mais, né, o que tudo está ali dentro, né, do RD Wise and Well. Perfeito. Então, como a Marina disse, não estamos presos somente ao benefício. O programa Wise and Well, ele trabalha com a visão de saúde integral. Então, a gente tem uma abordagem olhando para a questão de bem-estar físico, emocional, financeiro, social,
e toda a parte de incentivos e benefícios associados a esses pilares de saúde, digamos assim. Então, a gente trabalha desde acompanhar, de fato, fazer a manutenção dos benefícios, mas também criar alguns rituais que estimulem a percepção sobre alguns aspectos importantes nessas linhas. Por exemplo, CIPAT, alguém comentou aqui de CIPAT, a gente sabe que é um ritual obrigatório, né? Faz parte ali quando você tem a CIPA. E a gente via que a CIPAT, como em várias empresas, não tinha muito valor. O que a gente passou a fazer? Através das nossas pesquisas, a gente foi entendendo quais eram os aspectos de saúde que as pessoas sentiam vontade de falar e de explorar um pouco mais, e a gente começou a construir a CIPAT em conjunto com o Eisenwell. Então, hoje, a CIPAT ela é uma semana onde a gente traz profissionais do mercado para trabalharem em todos os pilares de saúde, com palestras, e é muito legal porque primeiro ano, a gente teve profissionais de fora. No segundo ano, a gente começou a ter colaboradores querendo participar e falando, eu posso contribuir, eu quero contar o meu caso, eu quero contar como que eu me conectei a um exercício físico, isso mudou a minha vida. Então, a gente veio identificando, e a formação de embaixadores, diferente do movimento que vocês estão fazendo, ela aconteceu de uma forma meio espontânea, acho que até pela própria permanência já do programa, isso foi acontecendo. Então, a gente faz esses rituais e a gente tem um programa de desenvolvimento de liderança, onde a pauta de bem-estar é um dos temas prioritários ao longo do ano. E aqui eu acho que existe uma quebra de paradigma bem importante. A gente vai além do óbvio de trabalhar, vamos trabalhar sobre a importância de manter as pessoas seguras. Ano passado, a gente estudou e descobriu que as pessoas estavam se sentindo sobrecarregadas. E a gente fez uma sessão de educação com todos os executivos, gerentes e executivos, dizendo, vocês estão sobrecarregando a agenda das pessoas. O que vocês vão fazer para mudar isso? Como que foi essa sessão? Me conta, estou curioso. Foi desafiadora, porque pensar em provocar e dizer quem está gerando o problema é arriscado, mas a gente apresentou, obviamente, primeiro os dados para o nosso CEO e dissemos, temos um problema na camada executiva, precisamos do engajamento de vocês. E, com isso, ele foi o interlocutor que abriu esse fórum. Então, ali, eu acho que funciona uma identificação. E foi muito legal, porque também o que a gente percebe é que os colaboradores, muitas vezes, também não estão à vontade para falar o que eles estão sentindo. Então, é um problema invisível. Você não pode chegar ali criticando e dizendo culpa sua, quando a pessoa está avaliando bem. Quando a pessoa está dizendo que está tudo bem, que o trabalho dela está super confortável. Então, a gente usou, de fato, os dados para dizer essa não é a realidade. E aí trabalhamos em várias metodologias, como priorização, a matriz do sim. Então, como que você escolhe, de fato, aquilo que você pode fazer, como é que você elenca a prioridade, como é que você direciona os times. E aí a gente começou a trabalhar com a questão de saúde, além do benefício e do que é óbvio e palpável que as pessoas percebem, e fomos por uma linha também de estilo de trabalho, estilo de gestão, cultura de direcionamento, comando e controle, se isso estava acontecendo, como a gente contornava. Então, eu acho que aqui foi o nosso ganho de entender que o papel do líder e da líder, ele é mais relevante até do que benefício. A gente pode ter tudo isso à disposição, mas a pessoa está ali sendo obrigada a trabalhar fora de hora, tendo que responder quando ela não sabe, quando ela não está preparada. Então, a gente conseguiu fazer uma boa reversão nesse aspecto. Bacana, bem legal. E Pontara, no caso da Sanepar, essa formação ali foi um primeiro passo, um primeiro movimento. Queria que você contasse um pouco mais como que o programa como um todo está estruturado, quais são os próximos passos, o que foi pensado aí, considerando que a gente está aí nesse comecinho, e aí você já conseguiu desenvolver minimamente pessoas capazes de ajudar o teu time de maneira distribuída, mas tem muita coisa ainda por vir. Gostaria que você comentasse um pouco mais de como que foi pensado e estruturado esse programa, dadas as especificidades e as questões que você pretende endereçar na organização. Sim, nós partimos a gente tinha um programa estruturado para dependentes químicos, junto à nossa Fundação Sanepar. Então, a gente, a partir daí, buscou a ajuda da Vitude, para
ter outras diversas ações e trabalhar na causa e não na consequência, né? Então, assim, as rodas de conversa a gente tem aplicado, nós tivemos, em alguns casos, situações de assédio, né, graves, onde a Vitude pôde estar junto com a gente para auxiliar essas mulheres, né? Então, rodas de conversa, webinários, a gente tem feito toda essa capacitação continuada, e o nosso objetivo agora é o censo que nós respondemos aqui, né? A gente fez uma primeira rodada do censo aqui, se não me engano, acho que foi 17% de participação, nós tivemos 20% na empresa, então ainda a gente não conseguiu engajar, a gente está nesse desafio de engajar e, né, capacitando todo o nosso time. A gente acredita que, né, nós estamos apostando muito para que o censo ele tenha um nível de, né, um quantitativo de respostas alto, aí acima de 70%. Então, a partir do censo, né, nós vamos criar um plano de ação nos pontos mais deficitários nossos. Então, a gente está trabalhando dessa maneira. Uma bela visão dos dados ali vai ajudar na criação do plano a partir deles. Posso fazer um complemento? Desculpa. Por favor. É que eu estou pensando bastante, acho que talvez aqui tenham mais empresas parecidas com o momento dele do que com o meu de iniciar, né? E acho que é importante lembrar que ele é um processo de aprendizagem. Porque a gente está falando, sobretudo, da pessoa dizer que ela precisa de ajuda. Ser frágil, ser vulnerável, utilizar o benefício de terapia, muitas vezes, é a pessoa saber que o RH sabe sobre isso, e ela não quer que saiba. E é uma loucura isso, né? Porque assim, eu não quero que o RH saiba que eu faço terapia, porque se meu gestor souber que eu faço terapia, o que isso pode significar? Então, eu só queria deixar uma dica não só para o meu colega que está aqui, mas para quem está começando, puxem as pessoas para perto. Assim, acho que a gente está vivendo um momento de vida e de sociedade que caiu o tabu. A gente agora pode falar o que a gente sente, a gente pode dar nome às emoções. Então, você não vai encontrar todas as pessoas aliadas, mas se você achar 2, 3 que estão dispostas, que conseguem falar sobre isso, que conseguem confrontar os dados e mostrar que isso é necessário, aí você inspira através desse exemplo, de fato, e fortalece esse programa. Então, acho que, assim, se a gente está com o Eisenwell há tanto tempo, é porque teve muita gente que foi sustentando. Nunca foi o trabalho só do RH. De quem estava antes de mim, de quem está comigo agora. Se a gente sair de cena, né, a Lua está até aqui comigo, trabalha comigo na equipe, eu tenho certeza que se a gente sair de cena, o programa se sustenta. Porque tem muita gente que defende e acredita. Então, sair do RH e entrar em áreas de negócio, acho que é um lugar também de bastante ganho de força, patrocínio interno, né, para fazer esse programa vingar. Eu ia comentar também que, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando com análise de perfil. E é interessante que, quando a gente vê o perfil estrutural da pessoa, a essência, e depois a gente vê o adaptado, né, na metodologia DISC, a gente vê o perfil adaptado, que é o quanto a pessoa está sofrendo para se adaptar ao cargo, né, quando a gente faz a correlação. E a gente tem números assim, alarmantes de empregados fora a gente tem uma característica lógica, a gente é concurso público, a pessoa escolhe, né, o local, a vaga, a formação, mas a gente tem esse desafio interno também de saber colocar essa pessoa também numa posição adequada, né, que a gente trabalha no ambiente. Então, e a gente tem, assim, a gente se assustou muito quando a gente viu que 65% estão desalinhados numa companhia de 6 mil. Então, é interessante quando a gente vê o perfil adaptado está sofrendo, a gente ouve, está sofrendo para se adaptar àquela função, né? Então, esse é um grande desafio. Sem muita perspectiva de movimentação, né? Não é tão exato. fácil não assim é tão se movimentar fácil dentro da empresa. Não. Então, esse é um outro ingrediente que a gente tem nesse desafio. Complexo. E, Gil, você citou alguns dados que vocês monitoram, e aí quando você levantou a bandeira ali, não, tem que ter o subsídio, aí não houve resistência, mas então me traga os números. O que hoje vocês, dentro do contexto do Eisenwell, monitoram de métricas, ou talvez métricas que estejam correlacionadas com o Eisenwell, não sejam propriamente frutos do programa, mas que tenham alguma relação? Tá, vou tentar lembrar de todas.
A gente monitora... Bom, primeiro, toda a parte de afastamentos, então, tudo aquilo que tem a CID, né, a Classificação Internacional da Doença, a gente consegue acompanhar. Dentro desse acompanhamento, a gente também acompanha a recorrência, ou seja, né, o mesmo colaborador afastando pela mesma causa mais de uma vez, então a gente passa a colocar um teor de gravidade maior nesses casos de repetição. A gente acompanha a segurança psicológica, que é um dado muito importante. Hoje o nosso índice está dentro do que é um indicador de sucesso para a GPTW, inclusive, então é super alto, que é o quanto as pessoas se sentem genuínas e podem ser quem elas são dentro do ambiente de trabalho, e isso passa, obviamente, em você declarar como é trabalhar ali. A gente também acompanha a percepção de workload, então são perguntas específicas sobre como o trabalho da pessoa acontece, o quanto ela vê que existe um equilíbrio entre a vida e o trabalho, e a gente avalia também alguns dados específicos de liderança, que a gente faz uma associação direta a bem-estar. Então, isso tem a ver com conversas difíceis e abertas com a liderança, feedbacks, conversas de desenvolvimento e o quanto a liderança entende e compreende a real situação das nossas pessoas colaboradoras. Então, a gente cruza todos esses dados. E aí, dentro da Employee Survey, a gente adicionou no ano passado 2 perguntas específicas para validar a eficácia do programa. Então, a gente sabia que o Eisenwell tinha uma fama e era bem quisto, mas a gente ainda não tinha uma avaliação do programa. Então, hoje a gente sabe qual é o índice de favorabilidade do Eisenwell dentro da pesquisa e através... Você pode compartilhar esse índice? Eu posso compartilhar. A gente está perto de 80%. Estamos numa zona de excelência. Super bom. Então, são 2 perguntas, em relação à estrutura do programa de modo geral e o quanto as pessoas acreditam que a RD oferece condições das pessoas se sentirem saudáveis no ambiente de trabalho. E a gente acompanha isso. E aí tem um outro dado que a gente acompanha, que eu acho que esse é legal compartilhar. Ele não é um dado diferente, mas acho que também é um truquezinho para quem está começando a olhar para esses dados. A gente sabe que existem momentos críticos. Não é uma empresa onde a gente está aqui tranquilo o tempo todo, né? Não estamos... Alguém está? Não, né? Então tá, que bom, estou sozinha. A gente pega esses momentos sazonais, exemplo, né? A RD faz o RD Summit, para quem conhece, o maior evento de marketing e inovação da América Latina. Imaginem fazer um evento de 25 mil pessoas por dia acontecer. Então, a gente monitora, por exemplo, 2 meses, 3 meses antes, a gente começa a monitorar o time de marketing e evento. Porque a gente sabe que ali, em algum momento, essa sensação de sobrecarga vai acontecer e a gente começa a trabalhar plano de diminuição de sobrecarga desde já. Então, o que funcionou no ano passado? O que as pessoas reclamaram? Sentiram que o time que ficou responsável por logística estava pequeno. Então, a gente entra no próximo ano e diz, coloca mais gente na logística, porque senão vai vir a sensação de sobrecarga. Então, a gente pega esses momentos sazonais da empresa e atua bem próximo de BPs, para entender que, naquele momento, o caldo vai ferver. E isso nos dá uma condição melhor de evitar que o afastamento aconteça, que o descontentamento aconteça. Então, marketing é um case real. Em 2023, a gente chegou no momento que, vou contar para vocês, assim, quase que o RD Summit não ia acontecer, porque o time de marketing espanando, e a gente viu em cima da hora. E no ano passado, o que a gente fez foi antecipar, pegar o contexto de 2023 e trabalhar muito bem a questão de equilíbrio, de organização das tarefas. As lideranças fizeram um trabalho muito importante. No passado, eles estavam cascateando muita coisa para todo o time, e eles entenderam que não era necessário. Então, a gente tirou também acesso a algumas informações que só estavam gerando sobrecarga. E, ano passado, a gente teve uma queda significativa de afastamentos em marketing previamente ao evento e depois. Então, foi um super case de sucesso, de evitar que aquilo chegasse na sua realidade. Então, acho que esses são os principais dados que a gente acompanha. Bem legal. E, Pontara, que já para fechar, que deu o nosso tempo, mas se você fosse recomendar aqui, para quem está na plateia, uma primeira ação, uma iniciativa para começar, dada a sua experiência, qual seria esse primeiro movimento? Bom, a gente tem que ter análise dos dados, tem que ter esses números na mão, né?
Mas um grande fator de sucesso mesmo, eu diria que é a capacitação, porque aí você internaliza, você normaliza a saúde mental, o tema de saúde mental na companhia. Então, eu defendo muito isso. Então, capacitar todas as pessoas envolvidas, eu acho que é a chave, né? Utilizar os dados a partir do momento que você implementou o programa, começar pela capacitação, acho que é o fundamental. E você, Gil, o que você recomendaria como um bom primeiro passo? Para os RHs, eu recomendaria uma boa dose de coragem. Eu acho que é difícil acessar esse tema. Eu acho que a gente tem que... Porque você, em geral, vai apontar falhas humanas, né? Geralmente, você vai ter um time que não está bem desenhado, um programa que saiu com senso de urgência, e isso já impactou a rotina das pessoas. Então, eu recomendaria coragem e baseamento em dados. Quando o RH consegue mostrar quanto custa o absenteísmo, quanto custa o turnover, aí as pessoas entendem que é melhor cuidar disso do que entrar com recursos depois. Então, acho que eu me basearia bastante nessas informações para conseguir justificar por que trabalhar a saúde mental de maneira preventiva e não corrigindo rota depois, tendo que fazer contratação temporária, projetos atrasados, um monte de consequências que as pessoas às vezes não percebem, e eu acho que elas impactam muito mais o negócio. Muito legal. Gente, queria agradecer a participação de vocês, tudo que foi compartilhado aqui. A Marina já está olhando torto para a gente, logo precisamos ir. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Palmas para os dois, por favor. Obrigada. Obrigado.